campo, a vaga está encaminhada. Fora dele, o clima entre o time paulista e o Flamengo segue quente. Está na Argentina para encerrar a novela Almada e acertar outras negociações para o Flamengo. Mas Flamengo mantém outras conversas nos bastidores, tá? Ó, a notícia que saiu agora no Bola VIP, aqui ó, Bola VIP agora, tá? E aí tá falando aqui, essa informação que eu passei para vocês, tá desde sexta-feira, ó, e aí eles dando crédito aqui pra gente, ó. Paparazzo rubro-negro, segundo Bola VIP, tá? Em conversa com a fonte, confirmou que a viagem não tem como único objetivo fechar somente com o jogador argentino. A informação também foi confirmada pelo editor do Bola VIP, Romário Júnior, que apurou que o diretor de futebol segue em Buenos Aires até, não é noite, tá? Tá até a noite, mas é tarde. Tá? O paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, trouxe a informação que o Flamengo teria dado prazo até hoje, dia 3 de agosto, portanto agora 6 horas da manhã. Nada ainda da definição, né? Tudo deve acontecer durante o dia, talvez até amanhã. A informação que eu tenho continua sendo a mesma, que o Almada vai ser jogador do Flamengo, porém tem algumas situações aí que vieram à tona. Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com as últimas notícias do Mengão, do mercado da bola, sobre Almada. Quando a Almada chega no Rio, galera, isso mesmo. E também sobre a contratação de Luiz Henrique. E claro, os bastidores quentes entre BAP e Leila. Palmeiras e Flamengo estão fora do campo em guerra. E claro que vamos trazer tudo aqui em primeira mão para vocês. Lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí para a Band. Jogo aberto com Renata Fã, trazendo esse corte com reação. Vamos pro vídeo, galera. Oi, metade do caminho apenas, 50% da história. Independentemente se vai classificar ou não, se vai seguir na Copa do Brasil, eu comecei bem minha semana. Eu gosto de atitude, personalidade, entrega, pessoas que querem objetivos e batalham por isso. De resto, tudo igual. Bom, o final de semana foi recheado de empates nas oitavas de final da Copa do Brasil. Dos 7 jogos realizados, apenas Inter e Palmeiras saíram vitoriosos. No sábado, tudo 0-0 para Santos e Remo, Vasco e Fluminense e Atlético Mineiro e Juventude. No domingo, nada de gols também para Chapecoense e Cruzeiro. No Maião, 1-1 para Mirassol e Grêmio. Na Arena do Verdão, o Palmeiras não tomou conhecimento do Fortaleza e venceu por 3-0 com gols de Maurício, Arias e Flaco Lopes. Se dentro de campo a vaga está encaminhada, fora dele, o clima entre o time paulista e o Flamengo segue quente. E no Beira-Rio, o meu Colorado bateu o Corinthians por 2-0 com reclamação paulista contra a arbitragem. O departamento jurídico está estudando, inclusive, uma representação por situações com tons de ameaça. A gente está olhando um lance específico, buscando o áudio do VAR para falar sobre essa questão específica de tom de ameaça contra nossos atletas. Não vamos falar das coisas que foram acontecendo, do trato, de como o juiz fala para nós. A vezes temos que medir com a mesma vara que o juiz fala para nós. O respeito é para todos, de a gente para o juiz para a gente. É só por um futebol brasileiro melhor. E tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. E no próximo jogo lá vai ser um jogo muito sofrido. Sabemos a qualidade que ele tem e nós temos que ir muito confiantes que podemos e muito aplicado no que temos que fazer. É a maneira de passar esta fase. Mas se ainda nada está fechado, temos que estar 100%. Pude voltar, pude ajudando com o gol e espero continuar, né, dessa forma, para que a gente siga, né, com essa sequência positiva. Pro canto esquerdo, bola pro canto direito, deslocando o goleiro corintiano. O Inter faz o segundo gol no jogo. Flamengo diz que o Palmeiras é o clube mais beneficiado, não é? Pela arbitragem. Eu acho isso uma cara de pau absurda. Eu acho que eles esqueceram da final da Libertadores, o que aconteceu na final da Libertadores. Foi uma nota muito sem pé nem cabeça. Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouquinho do Palmeiras. Mas hoje nós vimos situações
iguais e que para um lado era falta e outro não. Eles têm que permitir que outras equipes também possam ser agressivas, não só as grandes. Eu acho que fez, sinceramente, nós jogarmos melhor na segunda parte, por incrível que pareça, foi correr menos para jogar melhor. Okay? Correr menos para jogar melhor. O que é que eu quero dizer com isto? É nos momentos que nós temos bola, não andar a correr para todo lado, andar a correr para o lado certo. Eu acho que foi isso que fez nós jogarmos melhor na segunda parte, estarmos melhor posicionados para receber a bola em determinados espaços. Se oferece para Flaco Lopes, o argentino dentro da grande área, gol aberto, de perna esquerda, enche o pé no fundo do gol. Alô, Renata Fã comemora, ganhando 5 não comemorava no Beira-Rio. Tá gravado? Tá gravado. Você tem certeza? Absoluto. Eu falei que o empate lá já era uma derrota. Bom dia, bebida Renata, bom dia, seus perninhas. Agora vou falar uma coisa pra vocês, hein? Menos de 5 eu não comemoro! Menos de 5 eu não comemoro! Isso aí foi no primeiro jogo, hein? Foi no primeiro jogo. Isso aí vamos colocar. Foi de salto alto, humilhando o adversário. Vamos pegar a máquina do tempo aí. Agora é o seguinte, não é como começa, é como termina o assunto. Vamos ver como é que vai ser. Se vai ter de novo o que fizeram lá. O cara do VAR, já na rede social, já falou mal do Corinthians. O apito foi mais do que amigo. E o pênalti no Matheus. E nós vamos negociar aqui. Se foi ou se não foi. Mas nós estamos vivos, hein? Estamos vivos, hein? 2-0. Não desdenhe do Corinthians. Edu Dracena, você pode comemorar pelo lado palmeirense, 3-0 pra cima do Fortaleza. Aqueles jogadores que estiveram na Copa do Mundo chegaram, hein? E o Verdão abre uma boa vantagem, partida de volta na Arena Pantanal, não será nem em Fortaleza, bem longe do Castelão. Uma vitória contundente do Palmeiras. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. A vitória do Palmeiras, um empate do Cruzeiro, um empate do Santos. Então, pra mim, o final de semana não fui derrotado. Diferente de uns amigos nossos aqui do meu lado esquerdo, que foi derrotado, entendeu? E o Palmeiras, mais uma vez, em casa, fez o que tinha que fazer, Renata. Apesar que achei que o time deu uma caída, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo se encaixou novamente e conseguiu fazer 3 gols, belos gols também. Ele voltou diferente. Não é mais o mesmo. Dá um close em A câmera tá diferente. Dias de férias, de tranquilidade, longe do São Paulo. Cicinho, você voltou ótimo, bom dia. O que você quer destacar da Copa do Brasil, já que o São Paulo não está na competição? Bom dia, Renata. Isso só o São Paulo não está na competição, então vamos rir dos outros, né? E não foi fácil, não. Uma semana aí batendo laje é difícil, aí a gente fica bronzeado. Você sabe o que é bater laje, Ronaldo? Eu imagino, bebê. Então. E o Ronaldo, sabe o que é interessante? O Ronaldo falou que o importante é como termina. Pode ter certeza que o Corinthians vai tomar outra taca o próximo jogo. Aí ele vai falar, se não fosse o primeiro jogo ter acontecido aquilo, nós teríamos passado. Ronaldo, entrega. Posso fazer uma pergunta pra você? Vem de férias na Copa do Brasil. Posso fazer uma pergunta pra você? Mano. Você usou fio isolante ou fio dental? Que isso, meu? Tava na laje? Você tava na laje, meu Deus. Ai, que conversa é essa? Mas realmente foi quente a vitória colorada, 2-0 no Beira-Rio. Eu já nem lembrava mais como era vencer. Que é isso? Eu trocava fácil por 3 pontos no Campeonato Brasileiro, mas é a Copa do Brasil, é outra competição, tem o jogo de volta, mas no Beira-Rio colorado jogou muita bola, se entregaram, muito superior ao adversário, olha. Por até 2 gols de diferença que avança às quartas de final. Só que mesmo com o triunfo, um outro assunto roubou a cena aqui no estádio Alviverde. Eu não entendi o porquê da nota deles. Será que a carapuça caiu? O jogo contra o Vitória na semana passada pelo Brasileirão ganhou mais um capítulo e novos personagens. A polêmica voltou depois que Maurício foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa do lance em que levou amarelo após acertar o zagueiro Kaká na goleada. Eu fiquei muito triste, acho que a gente também, quando ficou sabendo, foi bem triste, porque eu não sou um jogador, para deixar claro, o lance ali foi totalmente sem intenção nenhuma, e a gente sabe também que muitos lances parecidos, até mesmo na rodada, que tiveram cartão amarelo e não tiveram cartão amarelo, não foram denunciados, então, mas não posso falar muito também para não
não ser prejudicado. O Palmeiras divulgou uma nota criticando a falta de critério do STJD. O clube afirmou que não vai aceitar o que chamou de tratamento desigual e lembrou lances semelhantes envolvendo o volante Ranieri, do Corinthians, e o chileno Pulgar, do Flamengo, que não resultaram em denúncia. Citado, o rubro-negro respondeu afirmando que o Palmeiras tenta criar uma narrativa de perseguição e apresentou números para dizer que desde 2020 o Alviverde é o clube mais beneficiado por intervenções do VAR no futebol brasileiro. Antes mesmo do início do jogo de ontem, a presidente Leila Pereira replicou: Eu acho que é mais desespero. Eles deveriam cuidar mais do clube deles e esquecer um pouquinho do Palmeiras. Uma cara de pau dizer que o Palmeiras é beneficiado depois daquela final de Libertadores. Na coletiva, Abel Ferreira também lembrou da polêmica sobre a decisão do VAR na Libertadores do ano passado contra o Flamengo. Temos todos muito memória curta. A final da Libertadores foi o ano passado. E há um asterisco que ninguém vai apagar. Enquanto eu for treinador de Palmeiras, vou falar nele sempre que vocês me fizerem essas perguntas. Esse asterisco, ninguém o vai apagar. Enquanto há 6 jogos pelo tribunal. E acho que a nota do Palmeiras é muito clara. E as imagens são muito claras. E já foi dito várias vezes por todos os clubes. Umas vezes somos beneficiados, outras vezes somos prejudicados. Agora, isto foi uma situação entre A e B, Palmeiras e Vitória. A-B, não foi ABC. AB, Palmeiras e Vitória. ABC, Palmeiras, Vitória e Flamengo. Virou isso? Edu Dracena, Palmeiras e Flamengo, um tá no radar do outro, não se esquecem. Sabe aquela história, larga do meu pé, chulé? Meu Deus, o que tá acontecendo? Renata, é difícil, né, a gente falar, até porque o Flamengo se intrometeu numa conversa que não tem nada a ver com ele, né? Acredito eu, de repente, querendo mudar o foco, né, do momento que o Flamengo tá vivendo dentro de campo, né? Porque o Flamengo não tá conseguindo jogar bem e ganhar, são 2 empates seguidos aí, então de repente quer mudar um pouquinho o foco. Agora, pra que você entrar num assunto que não diz respeito a você? Então, pra mim, e outra, o STJD, pô, você tá brincando com a gente, cara, com o futebol brasileiro, quer se intrometer em tudo. Pra que tem árbitro? Pra que tem VAR? Isso aí é para corrigir, o VAR tá lá para corrigir as coisas. Aí você vai lá e quer se intrometer, como já se intrometeu com o Paulinho, né, dando julgamento para ele. O Alan, a mesma coisa, entre outros jogadores aí do futebol brasileiro. Você entendeu? Então, para mim, tem coisa assim que quer se intrometer, né, o STJD, em coisas que não tem nada a ver com isso, nada a ver com vocês. Então, para mim tá passando vergonha o STJD. Principalmente em casos que era para você julgar, você só deu multa. Você só deu multa, foi lá, deu 100 mil reais para um jogador do Flamengo, que foi colocado lá para todo mundo que viu a prova lá, que viu o negócio do cartão, e você foi lá, deu 100 mil reais. Sim, você consegue ver essa história toda, porque o Palmeiras diz que o Flamengo é beneficiado, o Flamengo diz que o Palmeiras é beneficiado. Eles não se entendem e fica esse assunto toda hora. E essa grande rivalidade do nosso país, né? Hoje é a grande... Acredito até eu que a Leila Pereira menos, né? Até porque ela é uma pessoa aí que já demonstrou muitas vezes sabedoria em negociações, enquanto a diretoria do Flamengo, às vezes, quando tá tudo tranquilo, quer aparecer. Mas assim, são 2 equipes gigantescas. Tem beneficiado o Palmeiras? Sim. Como tem prejudicado o Palmeiras? Sim. É difícil falar nessa questão de má intenção, de ser mal intencionado, porque a nossa arbitragem é muito ruim, né? A nossa arbitragem, ela fica a desejar, são lances assim que você não acredita que o árbitro deu aquela falta, cartões assim sem critérios. Então, sabe o que é pior, Cicinho? Que o lance mais reclamado pelo Palmeiras nos últimos tempos, e o Abel fala recorrentemente sobre isso, é a não expulsão do Pulgar na decisão da Libertadores, e a arbitragem não era brasileira. A arbitragem era sul-americana. Então, o que é pior é que a arbitragem ela é ruim em todo lugar, Ronaldão. Hoje, isso está constatado. As decisões em campo, quando é sempre na dúvida, é pro Palmeiras. Então, quando é na dúvida, é pro Flamengo. Grande. Quando tem esse encontro,
Eles brigam até pra colocar o árbitro, o VAR. É uma loucura, Cici. Então, o troféu da Argentina vai para quem? Mas vamos lá. Eu não sei para quem vai. O caso, vamos analisar também a questão do futebol. Hoje os times, time grande como time considerado pequeno, nenhum treinador ele perde o jogo. É sempre a culpa do árbitro. E não é? Então, custa os treinadores chegar também na olha essa régua que traçaram aí. Cadê aquele impedimento? É que na Copa do Brasil não tem esse impedimento semiautomático. Mas dá uma olhada nessa régua que traçaram aí. Tem jogos que é escancarado o erro da arbitragem. Mas assim, custa o treinador chegar e falar assim, ó, a equipe adversária foi melhor que a minha, hoje erramos, teve a questão da interferência da arbitragem. Até então, falam-se assim, mas depois falam da arbitragem. Exatamente. Então nenhum treinador ele erra. O Abel, por exemplo, é um treinador gigantesco, mas tem momento que ele substitui errado. Que nem o Fernando Diniz. Tem momento que substitui. Né? Contra o Inter, o Fernando Diniz substituiu errado. Agora, por que o Corinthians quer falar de arbitragem? Porque fala que o time jogou mal. Porque querem jogar pra torcida. Exatamente. Porque assim, ó, quando você não faz a sua parte em campo, lá faz um pronunciamento, enfim, mas esse assunto pra depois. Edu, e o... Chamando, vou fazer uma ligação pra ele aqui, que hoje tem live às 16h50, ele tá avisando que tem live às 16h50, mas eu já marquei com a patroa de ir pro mercado, então eu não sei se eu vou conseguir, talvez entre do carro e tal. Irmão, olha só, depois eu vou te mostrar pra gente falar na live. Eu descobri que o Boto estava lá desde sexta-feira, e eu descobri isso já na sexta, eu já sabia na sexta que ele estava lá. E avisei que iam ter novidades e tudo mais. Passei pro pessoal do Bola VIP até, que é parceiro meu lá, o Romário Júnior e tal. Só que quando eu conversei com a fonte minha ligada ao Flamengo, falou, cara, não fala que ele tá na Argentina, vai atrapalhar o negócio. Eu pensei no Flamengo, tá? Porque esse papo aí, o cara é apurador, é jornalista, ele tem que soltar informação. Faça você o que você quiser. Eu sou jornalista, mas o Flamengo pra mim tá em primeiro lugar. Eu tenho a minha forma de conduzir minhas coisas. Eu tenho esse direito. Se eu acho que vai atrapalhar o Flamengo, por exemplo, me avisaram, aquela reunião lá com o cara do Luiz Henrique não vai atrapalhar porque não tem nem negócio. O Flamengo tá só escutando algumas coisas. Ainda nem começou. Era bem começo, bem início de situação. A do Almada me falaram, não fala que o cara tá lá. Não fala que vai atrapalhar. Então, depois eu vou te mostrar algumas conversas e tal, pra você ver, pra você entender o que tá acontecendo. O Flamengo foi ver mais um nome lá, além do Almada, tá? O Boto tá vendo mais um nome, e de tarde tá... No jogo ou na Argentina? Na Argentina. Só que o empresário do tava com ele no jogo, então não sei se é jogador do Rosário, né? Não sei, alguma coisa. O pessoal já falando que estão atravessando o Sousa, mas eu acho que não é isso. Agora, aquele mesmo cara que me paga, gringo, tá vindo do Flamengo e quer ver casa, aquele mesmo cara já me avisou que estão vendo casa para 2 argentinos na Barra, que um pelo menos é pro Flamengo. Alphaville. Já começou a ver casa, né? Ó, chama a galera aí, ó. Vou mostrar aqui, ó. Chama a galera aí, ó. Hoje, 16h50. Então, ó, 4h50, 10:05 hoje tem live, tá? Canais aqui, Canela na Rede, Paparazzi Rubro-Negro e Bruno Castanho. Então vem com a gente aí. Muita informação, o Paparazzi vai estar com a gente aqui. Beleza? Canela na Rede, tamo junto. Canela na Rede, tamo junto, meu irmão. Valeu, prazer aí. Da negociação, as pessoas precisam entender também que tem o lado do Atlético de Madrid, né? É ele que detém os direitos. Então, se ele não, de repente... E ele quer negociar com o Flamengo. Com o Flamengo. É isso aí que as pessoas também não estão entendendo. E sobre essa questão do apurador e da notícia, eu penso da seguinte maneira. Você falou uma coisa que eu concordo também, mas tem o outro lado. Uma coisa é as pessoas criticarem o apurador, o jornalista, de dar tais informações. Isso eu acho errado. Agora, se o cara, no teu caso aí que você falou, que você não quis, preferiu não dar, isso é uma opção sua. É claro. Você tem esse direito. Agora, as pessoas não têm o direito de criticar você, qualquer um, de dar a informação porque você vive disso. Então, você não dá a notícia porque você não quis, é um direito seu. Tá? Com um risco, você corre o risco de um outro cara chegar ali e dar a mesma notícia e você perder, mas é uma... Como aconteceu da imprensa argentina ver o cara no jogo lá, soltar. Aí eu trouxe os bastidores que eu sei, eu trouxe o que eu sei. Mas eu tava tentando não atrapalhar o Flamengo, pô. Exato, pronto. E como você citou bem, como teve a questão do empresário lá do Vitão, ou um deles, do Vitão e do Luiz Henrique, você abriu porque você, na sua consciência, o cara te falou, não vai atrapalhar nada. Os caras vão só se encontrar ali e, claro, vão conversar
sobre o Luiz Henrique, né? Ninguém é bobo. Como é que o Boto vai encontrar com um empresário do cara ou um dos representantes e não vai falar nada? Então, Exatamente. Vai negociar. Então as pessoas precisam entender isso, né? As coisas são muito levadas a ferro e fogo, né? Não, o pessoal tá vendo aí as nossas lives, as nossas coisas, eles estão acompanhando, porque o staff mandou para mim mesmo, o próprio staff, a própria assessoria do Luiz Henrique me procurou. O empresário lá me procurou para avisar, e eles trabalham com o Vitão também e tal. Me procurou para avisar, espera aí que a esposa dele não quer voltar pro Brasil não, ela não manda nada, quem manda é o jogador. Tem isso aí. Cada caso é um caso, né, Paulo? Cada caso é um caso. Irmão, tô ao vivo aqui, então 4h50, se eu tiver disponível eu entro lá com vocês. Está na Argentina para encerrar a novela Almada e acertar outras negociações para o Flamengo. Mas Flamengo mantém outras conversas nos bastidores, tá? A notícia que saiu agora no Bola VIP, aqui Bola VIP agora, tá? E aí tá falando aqui, essa informação que eu passei para vocês, tá desde sexta-feira, e aí eles dando crédito aqui pra gente, Paparazzo rubro-negro, segundo Bola VIP, tá? Em conversa com a fonte, confirmou que a viagem não tem como único objetivo fechar somente com o jogador argentino. A informação também foi confirmada pelo editor do Bola VIP, Romário Júnior, que apurou que o diretor de futebol segue em Buenos Aires até, não é noite, tá? Tá até a noite, mas é tarde, tá certo? É tarde. A estratégia da diretoria é aproveitar a viagem para avançar em outras negociações. Tem mais uma negociação, na verdade. Mesmo que se a Almada não fechar, o Flamengo já trabalha em alternativas também. Muito se fala do Luiz Henrique, que eu acredito que é um ou outro, tá? E tem um terceiro nome também grande que o Flamengo está conversando, internacional. Tem um terceiro nome, tá? E eles falam aqui na matéria, Flamengo espera a resposta por Almada o quanto antes, hoje ou no máximo amanhã, mas que o Flamengo queria hoje. O prazo da Libertadores aumenta também a pressão, porque dia 8 que eu estava falando com vocês. Notícia também aí da Gabriele Sena, parceria com o Romário Júnior. Então, as coisas estão acontecendo. Pois é, tem gente aqui, Romário, estou aqui ao vivo, aqui tem gente cravando, saiu até no Planeta do Futebol, cravando que ele já está aceitando com o River. Continuo sustentando que o Flamengo segue no negócio e segue forte no negócio com o diretor do Flamengo ainda lá, ok? Pode acontecer de ir pro River? Pode acontecer de ir pro Flamengo? Pode. Não tem fechamento com ninguém ainda, tá? Isso é muito bom. Alguma coisa realmente avançar para fechar por ano com outro. Vamos lá. O pessoal mandando as mensagens aqui em tempo real, tá? Temos aqui imagens do treino do Flamengo, vocês vão acompanhar o treino do Flamengo agora no nosso Insta, tá? A gente tá tendo aí treino do Mengão agora acontecendo no Ninho do Urubu, tá? Cara, ficou muito bom, hein? Vocês viram o Pedro? Tô com o pessoal que faz visagismo, melhorou muito o Pedro, vou mostrar pra vocês. Mas é isso, tá, meus amigos? Tô ao vivo aqui, gente, tô ao vivo. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, o mais importante é que o Flamengo faça essa contratação e tenha esse reforço para o jogo contra o Cruzeiro, para os jogos contra o Cruzeiro, tá? A gente tem informações importantes também para trazer aqui com relação a Nicolás de la Cruz, tá? Avanço aí, inclusive, da situação do Nicolás de la Cruz. Deixa eu só... Pra gente falar sobre o Flamengo hoje, aliás, muitas coisas mesmo. Se inscreva, comente, hypa o vídeo, tá? E vamos que vamos pra cima, gente. E o seguinte, Ale, e a novela? Chegou no prazo final, informação que foi trazida no meio de semana, no final, né, acho que na quarta, quinta-feira, meu amigo Paparazzo rubro-negro, Gabriel Reis, trouxe a informação que o Flamengo teria dado prazo até hoje, dia 3 de agosto, portanto agora 6 horas da manhã. Nada ainda da definição, né? Tudo deve acontecer durante o dia, talvez até amanhã. A informação que eu tenho continua sendo a mesma, que o Almada vai ser jogador do Flamengo, porém tem algumas situações aí que vieram à tona durante o dia de ontem, inclusive vários portais, jornais, internet, YouTube, a galera trazendo aí notícias sobre a família do Almada, sobre a questão da mulher do Almada, sobre a questão da família querer ficar na Argentina. O cara é
argentino. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês que eu falei no vídeo anterior, tá? Continuo achando que o Almada vem pro Flamengo, continuo achando que é jogada de empresário. River Plate está numa crise danada. O River ontem perdeu 5 derrotas em 5 jogos, sendo 3 pelo torneio Clausura, né? Tem o apertura, tem o Clausura, 3 pelo... Aliás, eu trouxe aqui pra vocês, tá? Números impressionantes dessa campanha do River, né? Acho que o Cudê foi até demitido, né? O técnico Eduardo Cudê. O River perdeu pro Belgrano, Aldosivi, Barraca Central, olha isso, gente, Dimásia de la Plata e Rosário Central. 5 derrotas em 5 jogos, tá? 5 derrotas consecutivas. A situação do River é uma crise danada, absoluta. O Flamengo não pode perder um jogador como o Almada ou como qualquer outro pro River Plate. Por falar em Flamengo e River Plate, o River não quer... na verdade, o River quer devolver o Matias Vinha, mas o River não quer pagar a multa, né, que está em contrato de uma rescisão, de um retorno para o Flamengo. O Flamengo, quando empresta o Matias Vinha, tem uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso cumpra as metas. Então, o River quer devolver, o River não quer mais o Vinha. O Flamengo diz que não quer, não aceita a devolução a menos que pague. O Flamengo está certo. E o Flamengo está certo. Portanto, o River, que vive uma crise tremenda, por isso que eu acredito que o Thiago Almada não vá pro River Plate, tá? O River é o seguinte, de acordo com a jornalista Raíssa Simplício, o River procurou o Flamengo, tá? Com a intenção de devolver o Matias Vinha antes do previsto. Isso a gente já havia trazido aqui, tanto nos canais aqui na Ação do Alê, quanto lá no Paparazzo Rubro Negro, né? No entanto, o clube carioca, o Mengão, queridão, malvadão, José Boto, abre o olho, hein? Abre o olho. Informou que a rescisão antecipada não interessa para o Flamengo, a menos que pague o valor da multa, tá? Prevista em contrato. Diante da negativa do Flamengo, o River decidiu afastar o lateral do grupo principal. Olha isso, o River Plate no meio dessa crise toda, 5 jogos, 5 derrotas, afastou o Vinha. Aí eu te pergunto, o Vinha não é melhor do que esses laterais que a gente tem? Flamengo improvisando o lateral, né, colocando o lateral direito para jogar na esquerda, né, Ayrton Lucas perdendo espaço. E será que o Vinha, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção uruguaia, não dá para recuperar esse jogador? Gente, que loucura, hein? Eu tô começando a achar que o problema é com o Vinha mesmo. O problema é com o Vinha, porque nem lá os caras querem. Nem nessa crise que eles estão, eles querem. Nem o Flamengo quer de volta. Nem o Flamengo quer de volta. Não faz parte dos planos do Flamengo, tá? Que loucura. O Vinha passou a treinar separadamente, né? Já desde a semana passada, e deixou de ser relacionado para as partidas, né? É uma estratégia para impedir que ele alcance as metas estabelecidas no contrato que obrigariam, tá, o River Plate a exercer a compra definitiva do jogador. Então, no meio dessa confusão de Thiago Almada, Flamengo e River, tem também esse negócio do Vinha. O River procurou, o Flamengo disse não, e o Flamengo tá certo, tem que cumprir. Só que se o Vinha jogar, o River vai ser obrigado a pagar, porque o contrato disse jogar tantos jogos, se cumprir as metas, naturalmente cumpre jogando, é uma meta baixa. Quando o Flamengo negocia o Vinha, foi trazido em todos os jornais, foi trazido em toda a imprensa, por toda a assessoria de imprensa, inclusive do Flamengo, que o Flamengo não contava mais com o Matias Vinha, né? Portanto, já estava indo em definitivo, mas pelo visto não. O Vinha deve voltar para o Flamengo, porque não vai cumprir as cláusulas obrigatórias de compra por lá, não vai jogar, não vai cumprir o que tem que cumprir, e o River vai poder devolver o Vinha no final do ano, tá? Então, o Flamengo vai ter o Matias Vinha no final do ano, pode emprestar, pode tentar vender, pode usar como moeda de troca, pode tentar recuperar o jogador, é um ativo, né? Quem sabe recupera um jogador de Copa do Mundo para tentar uma nova contratação. Mas eu me pergunto e pergunto para você, quero que você comente aqui, quero que você comente, olha, vai responder todo mundo. O Vinha não serve para jogar? Não é possível, cara. É impressionante, é impressionante. Eu gosto do futebol do Vinha, mas alguma coisa de fato
tá acontecendo. Gente, a gente vai falar sobre a decisão do Thiago Almada, que deve sair hoje. Aliás, tá aqui no vídeo, tá? O Ale trouxe todas as informações para vocês aqui neste vídeo. A gente tem falado muito sobre o Thiago Almada esses dias todos e eu continuo acreditando na informação da fonte que me disse que o Thiago Almada vai ser jogador do Flamengo. Porém, ontem surgiu essa questão da família, né? Da questão da esposa de não querer mais voltar para o Rio de Janeiro. A gente foi atrás de fontes relacionadas aí. E a informação que me passaram foi a seguinte: a família não decide. Foi a mesma que passaram do Luiz Henrique, né? Quando falou a mesma coisa. Então é o seguinte: é muita gente falando, é muita gente querendo trazer informação aqui, é muita gente fazendo fake news. E eu tenho um compromisso com o jornalista, tenho um compromisso com o Flamengo. Quando eu abri o canal, quando eu criei esse canal, né? Foi justamente para poder dar poder de voz para vocês que me assistem, vocês comentem, vocês debatem, a gente responde, a gente fala, a gente traz aqui no vídeo o comentário de vocês, né? E porque muitas vezes eu assistia, além dos caras não me responderem, era só notícia falsa, era só conversa fiada. Então eu prefiro chegar aqui e falar pra vocês: vamos aguardar essa decisão que deve sair hoje. Ale, se não sair hoje, é porque o cara tá cozinhando de fato o Flamengo. Na verdade já tá. O cara tá cozinhando o Flamengo e eu acho que nem é pelo River Plate, tá? Eu acho que nem é pelo River Plate. Eu recebi uma informação, foi na quinta que eu trouxe até pra vocês, de que ele tava ainda esperando um contato da Europa, tá? Ou um valor muito grande até do mundo árabe. Olha que loucura. Então o Vinha tá em férias, o Vinha tá em Ibiza, na Espanha. O Vinha ainda tem o contrato ligado ao Atlético de Madrid. Portanto, o Atlético não vai continuar. Vinha, desculpa, gente, desculpa, tá? O Thiago Almada, que a gente tava falando do Vinha. Do Thiago Almada, contrato com o Atlético de Madrid, com a parceria com o Banco dos Estados Unidos, que era onde estava dando aí o problema com relação ao River. Então o Flamengo vai tentar essa contratação. O paparazzo rubro-negro trouxe ontem a informação que o José Boto passou o domingo em reunião. Depois veio uma notícia seguinte, né, trazida pelo Globo e pelos canais ESPN, de que o Boto passou o fim de semana inteiro tentando ajustar os últimos detalhes dessa contratação. Por isso que eu acredito que o Thiago Almada vai ser jogador do Flamengo e deve decidir entre hoje e amanhã, porque não é possível. Hoje é dia 3 de agosto. Dia 8 de agosto acaba o prazo. Que prazo, ali? Tem prazo? A janela é até 11 de setembro. Tem prazo, gente. Tem prazo para vestir a camisa, assinar Libertadores da América, inscrição para Libertadores da América, para ele jogar a camisa do Flamengo às oitavas de final. E não basta chegar e já jogar, tem que ser apresentado, tem que treinar, tem que se entrosar, senão ele perde o grupo, ele perde o elenco. O Leonardo Jardim, se já não perdeu, né? Se já não perdeu com algumas declarações que fez com o futebol medíocre que vem jogando. Então é o seguinte, o cara tem que chegar, ganhar espaço, né? E tentar disputar a titularidade, chegar para jogar, né? Mas para isso tem que treinar com o grupo, tem que passar por todo o processo, né? E com relação à janela de transferência argentina, realmente já se fechou, mas foi o que eu disse aqui, tenho falado e respondido muitas perguntas sobre isso. A janela argentina fechou, mas se o River Plate contratar vender qualquer jogador pro exterior, qualquer um deles, tá? Qualquer um deles, inclusive o Vasco, que está acontecendo negociações, o River Plate pode sim contratar um novo jogador e pode ser o Thiago Almada. Tomara que não seja. Para mim ainda continua blefe, negociações, falação, notícia plantada de assessoria de imprensa, de empresário. Para mim, que loucura, hein, gente? Que loucura. A gente falou tanto do Vinha aqui hoje no programa. O Thiago Almada vai ser jogador do Flamengo. E olha, o Cruzeiro, que contratou Wesley, atacante ex-Corinthians, que veio do Al Nassr, agora trouxe mais um jogador, tá? Eu até vou trazer aqui para vocês, porque o Flamengo, enquanto fica nessa, o Cruzeiro tá contratando. Agora o Cruzeiro trouxe o Lúcio Rodrigues, tá? Atacante uruguaio, vai desembarcar nesta terça-feira, amanhã, portanto, em Belo Horizonte, fazer exame médico e já vai estar à disposição pro jogo contra o Flamengo. Os caras estão respirando o Flamengo, os caras só pensam em Flamengo. O Flamengo tem que acordar e ir buscar essa vitória, essa classificação de qualquer jeito. A taça da Libertadores está aqui, tá? Sou obcecado por ela e nós vamos buscar. Vamos conseguir essas contratações também.
Flamengo, vão pra cima, o time é bom. Vamos botar esses caras pra jogar, vão recuperar a rapaziada e vão pra cima, sim, do Cruzeiro, tá? E olha, vai chegar, ele vai ser nosso, tá? Ele vai ser nosso. Tem o Luiz Henrique também que tá em negociação. Não é só plano B, tá? Não é só plano B. O Flamengo pode apresentar um pacote aí. Eu quero ver fila de desculpa pro Boto. Será? Gente, se inscreva no canal, tá? Pode se tornar membro também, se quiser deixar um pix. Então, nação rubro-negra, é isso aí, né? As polêmicas entre BAP, Palmeiras e Flamengo continua. Leila não admite, né, as falhas dela e quer só macetar o Flamengo. Ela não admite que o Varmeira funciona e é por isso que o Palmeiras está na liderança do campeonato brasileiro. Isso tá estampado na cara. Todo mundo já sabe disso, mas claro que ela vai camuflar, né? A gente já sabe disso. Mas mudando de assunto, falarmos dele, o Almada, galera. O Boto foi buscar o Almada para acabar com essa palhaçada de dizer que ele vai pro River Plate. E para completar, o Boto vai trazer um outro argentino, né, que provavelmente deve ser amigo aí do Almada, deve ser indicação do Almada, vai trazer 2 argentinos aí. Então, o Aeroflá para o Almada vai ser para o Almada e o amigo dele jogar no Flamengo. E de quebra, claro, Luiz Henrique. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, compartilha o vídeo, não esquece de hypar o vídeo. Também vai lá e dá uma olhadinha nos nossos produtos aí, galera, do Flamengo, na lojinha aí, no canal. Compra muito, galera, para nos ajudar aí. E, claro, solta o dedo no like, porque não custa nada, vocês não precisam pagar pelo like. Solta o dedo no like. Vamos pra meta aí de 200 likes nesse vídeo, galera. No mínimo, gente, 200 likes, né? Mas lembrando aí de deixar os créditos aí para a Band e também para o canal do Paparazzo Rubro Negro e também do Rubro Negro aí News, o canal do Ale. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.